bom dia, paz e graça, sabadão, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu de estar aqui nesse projeto 150 Salmos. Hoje já estamos aí no Salmo 55, Deus é bom, toda honra e toda glória sejam dadas para o Senhor dos Exércitos, que até aqui Ele tem nos sustentado para esse projeto que não é meu, esse projeto é do Senhor, aleluias. Perdoe aí pela voz, ontem estive ministrando aí numa igreja, né, foi até tarde e a gente fala muito, né, tem que cuidar da voz aí, mas estamos aqui, firmes e fortes. Já peço para você pegar aí a sua Bíblia, deixa aberto no Salmo 55 que nós já vamos fazer a leitura. E você, se está aqui pela primeira vez no meu canal, Conexão com Deus, peço para você se inscrever, te inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha, faça o seu pedido de oração. Eu quero ser uma intercessora na sua vida. Não deixe de fazer o seu pedido de oração. E aqui no Salmo 55, nós vamos aí aprender algumas lições, né? Algumas preciosas lições sobre como enfrentar momentos difíceis, como enfrentar quando somos traídos por amigos, que quando somos traídos por pessoas que não são nossos amigos, não é algo que dói tanto o nosso coração, mas quando somos traídos por pessoas que se diziam ser nossos companheiros, aí a situação fica difícil. E é isso que Davi estava vivendo no Salmo 55, a dor da traição de um companheiro, de um amigo. Já abriu aí? Vamos ler? É um salmo que ele tem aí 23 versos, é um salmo grande, mas vamos aí tentar resumir, né, e extrair daqui alguma lição para a nossa aplicação diária. Amém? Que os traidores sejam destruídos, esse é o tema do Salmo. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas das minhas súplicas. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Extremem-se no meio do coração, torres de morte me salteiam, terror, tremor me sobrevém. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram as suas muralhas, muros dentro campeia a perversidade, malícia, a destruição no meio dela. Com efeito, não é amigo o que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, os vivos desçam a cova, porque há maldade nas tuas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz, livrar a minha alma em paz dos que perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá.
que preside desde a eternidade, porque não há deles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz e corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que manteiga, porém o seu coração havia guerra. E as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade dos teus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Veja então que esse salmo, provavelmente ele foi escrito no início da revolta de Absalão, filho de Davi. Nós já falamos isso aí nos primeiros salmos que nós lemos aqui, que nós meditamos, em que Absalão se revolta contra Davi. E aqui, provavelmente, é o início dessa revolta. Lá, você pode ler melhor em 2 Samuel 15, você vai poder ver melhor aqui essa situação. Então, e aqui Davi não havia saído ainda de Jerusalém. Então era o início da revolta. Ele ainda estava lá, estava se preparando para sair de Jerusalém, que ele teve que sair de lá por causa da revolta de seu filho e do povo. Algumas pessoas ficaram contra Davi. Algumas foram com ele, mas algumas se revoltaram contra ele. E essa rebelião ganhou força. E Davi se sentia encurralado. E dessas pessoas que se revoltaram contra Davi, tinha um que se dizia ser o seu melhor amigo, conselheiro, que é Aitofel, que era o conselheiro de Davi. Nós já falamos também aqui desse homem Aitofel. Conselheiro de Davi se junta com Absalão. Então, essa é a situação que Davi estava vivendo. O filho se revolta contra ele, mas amigos o traem. Amigos, aleluias, também se revoltam contra ele. É a dor da traição de um amigo. Você já passou por uma situação assim? Você tinha um amigo que você considerava companheiro, porque olha o que ele diz, no verso 13. Tu, porém, é como se ele estivesse dizendo assim, Você, o meu melhor amigo? Tu, homem igual, que era meu companheiro, meu amigo íntimo, andávamos juntos, íamos com a multidão à casa do Senhor. Era um amigo que ia com ele louvar a Deus. Era um companheiro. Você imagina a dor que estava o coração de Davi quando ele escreve este salmo. Então, nos primeiros versículos, ele vai aí relatar o seu sentimento. Ele vai falar que ele estremece no peito o meu coração. Temores de morte me salteiam. Que horror se poderia contra mim. Então, ele, do verso 1 ao verso 5, ele expressa o seu sentimento, o que ele estava sentindo naquele momento. Depois do verso 6 ao verso 8, ele vai falar de um refúgio, que ele queria se refugiar. Quem me dera ter asas para voar e sair desse local logo, porque meu coração está doendo demais. Do verso 9 ao verso 16, ele vai relatar as circunstâncias, Qual circunstância? Esse amigo que o traiu, que se levantou contra ele. E do verso 16 ao 23, então, diante de tudo que estava acontecendo, ele vai confiar em Deus. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, ele expressa seu sentimento, busca refúgio, e ele fala do que aconteceu, fala das circunstâncias. É isso, nós temos que falar com Deus dessa maneira. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, falar o que nós estamos sentindo,
sentindo contar a situação para ele. E nós temos que aí invocar o nome dele, orar, confiar, porque ele está ouvindo a nossa voz. Então Davi passa por essa dor, né? Essa dor da traição. E esse amigo era como um irmão, porque quando nós fazemos amizades, tem muitas amizades que a gente acaba considerando aquela pessoa como nosso irmão, né? E nós amamos aquelas pessoas de todo o nosso coração, nós nos abrimos para elas se tornam nossos amigos confidenciais, porque Aitofel, ele era o conselheiro de Davi. Davi falava tudo da vida dele para Aitofel, confiava nele. E como é difícil quando a gente confia em alguém, revela segredos, conta da nossa vida íntima e essa pessoa nos trai, vai falar mal de nós e vai até contar coisas do nosso íntimo para outras pessoas. Isso dói demais, dói o nosso coração, dói a nossa alma. Talvez você esteja passando por um momento assim, em que um amigo te traiu, assim como Aitofel traiu Davi. Mas eu tenho uma notícia para você, que apesar de tudo, e esse tipo de traição aconteceu com Davi, acontece agora e sempre vai acontecer nessa terra esse tipo de coisa. Mas há um amigo que sabemos que nunca vai nos trair. Entregue as suas preocupações para esse amigo. Olha o verso 22. Confia nos teus cuidados no Senhor e jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, quem é o nosso verdadeiro amigo? Jesus Cristo. Para Ele você pode abrir o seu coração, contar tudo para Ele, falar tudo para Ele, que Ele jamais te trairá. Aleluias! Abra o seu coração para Ele, tenha comunhão com Ele e Ele jamais vai te decepcionar. E Jesus também passou por isso, Ele foi traído por Judas. Jesus passou pela mesma dor que nós passamos e Ele entende. Jesus entende de dores. Ele passou pelas piores dores, crucificado, humilhado, rejeitado e traído por um amigo também, Judas. Então, em Jesus você pode confiar, porque Ele é o nosso melhor amigo. É Ele que cuida de nós. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Então, aqui nesse finalzinho, Davi está falando para Deus fazer justiça contra essas pessoas. Ele não vai até Aitofel e vai tirar satisfação com ele, porque Davi, ele confiava no justo juiz. Assim como ontem no Salmo que nós falamos dos Zifeus, que também entregaram Davi para Saul. E aqui também, Davi, ele não vai atrás tirar satisfação. Ele fala com Deus, ele deixa para Deus fazer justiça. Então, se você foi traído por um amigo, se o teu coração está doendo, assim como o coração de Davi, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não adianta você ir até a pessoa, brigar, xingar e levantar aí situações terríveis contra essa pessoa. Não adianta. Entrega nas mãos do Senhor. Ele é o nosso juiz, é nosso advogado. E você sabe que as maldades que as pessoas praticam aqui, a perversidade, a maldade, tudo haverá consequência. Então Davi sabia disso, que ele não ia ser aí injustiçado, mas Deus faria justiça na vida dele e essas pessoas, elas iam pagar, aleluias, e ele confiava em Deus. E ele sabe que depois, no final, Davi consegue, ele vence e ele volta ao trono, Absalão é derrotado, Davi volta ao trono
e depois entrega o trono para seu outro filho, aí Salomão. Então Davi sempre confiava no Senhor diante das dificuldades, diante das situações, e é isso que nós temos que fazer: confiar, invocar a Deus, confiar a nossa vida a Deus, porque Ele está ouvindo as nossas orações. Confia em Jesus, porque Ele é o teu melhor amigo. Pode confiar nele, pode contar tudo para Ele, que Ele jamais vai decepcionar você. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor. Tu sabes, tu sondas e conheces cada coração. Se entrou alguém hoje aqui nesta live, nesse vídeo, com um coração como o de Davi, coração doendo, pela dor de uma traição, que o Senhor possa nesse momento colocar um renovo, um bálsamo de cura sobre esse coração, e que essa pessoa possa confiar em Ti, que possamos confiar verdadeiramente em Ti, porque só Tu, Senhor, é o nosso verdadeiro amigo, aquele que nunca nos trairá, jamais nos decepcionará, amigo fiel e verdadeiro que podemos contar em todos os momentos, Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes. Aleluias! Derrama sobre nós das tuas bênçãos nesse sábado, que seja um sábado abençoado, que possamos desfrutar de momentos maravilhosos com a nossa família, que o Senhor derrame sobre nós saúde, proteção, livra de todo mal, livra de todo e qualquer mal. E eu já oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E vem comigo amanhã, no Salmo de número 56. Conforto na perseguição. Eu gosto muito desse Salmo 56, porque lá no versículo 3 fala assim: e me vindo o temor, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu me exalto. Então vai falar sobre o medo. Vem comigo amanhã que nós vamos falar sobre medo, sobre confiança em Deus, quando estamos passando aí por temores. E vem comigo, continua comigo firme nesse projeto. E creio que grandes coisas o Senhor fez e vai fazer. Tenho recebido aí testemunhos e meu coração tem se alegrado, porque a obra do Senhor está sendo feita. E toda a honra e toda a glória para o Senhor. Amém? Beijo no coração, fique com Deus, fica firme, confia no Senhor, porque Ele é o teu melhor amigo. Amém?